Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Bom encontrá-los novamente aqui. Juntos vamos estudar um pouco a Palavra de Deus. Tema para o nosso estudo de hoje é Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. Vocês sabem que há diferenças entre a Bíblia Católica e a Bíblia do Protestantismo em números, né? A Bíblia Católica tem 7 livros a mais do que a Bíblia nossa que nós usamos em nossa igreja. E você sabe o porquê? Não sabe? Fique então conosco. Hoje vamos estudar referente a essas diferenças. Vamos rodar a vinheta. Muito bem, nós vamos então hoje estudar referente às diferenças que tem entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante, visto que nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Escrituras Sagradas. Aliás, o termo Bíblia, na verdade, é um termo muito comum, que não só se refere às Sagradas Escrituras, mas pode se referir a qualquer outro livro que contenha mais livros dentro dele, como ao Alcorão, por exemplo, a Bíblia do Alcorão. Mas nós, normalmente no cristianismo, a gente fala Bíblia, e quando a gente ouve falar Bíblia, a gente já arremete sobre as Escrituras Sagradas. Na Bíblia Católica e Bíblia Protestante é desse conjunto das Sagradas Escrituras. E a pergunta é por que então existe, né, Igreja Católica, livros a mais, 7 livros a mais do que na Bíblia Protestante, nas demais igrejas, então, que é composta de 66 livros, e a Bíblia Católica, seus 73. 7 livros a mais, a qual nós chamamos de livros apócrifos. Mas, muito bem, vamos para esse momento de estudo. E vamos começar um pouquinho vendo sobre a história, para nós chegar lá para conversar sobre essas diferenças, para não ficar só no superficial. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a história também, a história dos impérios, tá ok? E isso numa viagem que a gente vai fazer lá para a Palestina, no Oriente Médio. Esse local tem sido um cenário de vários acontecimentos durante milênios dentro de toda a história. Foi nessa região que viveram homens importantes como Abraão e o rei Davi, Salomão, dentre outros. Foi lá também que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou, e onde começou também a igreja e muitos outros fatos relacionados à história da Bíblia. Ainda hoje, muitas coisas ocorrem nessa região e é comum ver nos noticiários o conflito entre israelenses e palestinos que lutam pela posse dessa terra. Você já deve ter ouvido nos noticiários já nos últimos anos, até que nesse momento está um pouquinho quieto, mas não muito atrás, aí alguns anos, há sempre aqueles confrontos de guerras acontecendo naquela região. É interessante como um pequeno trecho de terra pode ser tão cobiçado desde a antiguidade. Repare que a Palestina é como um corredor. Ela liga o Oriente à Ásia e África. Muitos conquistadores lutaram para tê-la sob o seu domínio. Na época do Antigo Testamento, foram os babilônios, os persas e também os gregos que dominaram aquela região. Com tantas lutas e conquistas, os judeus se espalharam por todo o mundo antigo, o que incluía a Mesopotâmia, a Europa e também o Egito. Depois de um grande conquistador grego chamado Alexandre o Grande, depois que ele morreu, o seu reino ficou dividido entre
dois comandantes. Um deles mais para o norte e o outro mais para o sul, que incluía então a Palestina e também incluía o Egito. Era o início então do reinado dos Ptolomeus. Na época, o Egito era um país muito importante e também, além de importante, muito estratégico, e lá havia uma cidade bem moderna chamada Alexandria, que tinha uma biblioteca incrível. Certo dia, o responsável por essa biblioteca resolveu falar com o rei Ptolomeu II sobre a necessidade de terem um exemplar da lei dos judeus, vistos que os judeus eram numerosos naquela região, naquela parte do Egito. O rei concordou e resolveu enviar representantes então para Jerusalém, a fim de pedirem aos sumos sacerdotes dos judeus que lhes fornecessem então ali uma cópia da lei para que eles pudessem introduzi-la para o grego. Afinal de contas, todos falavam grego naquele tempo, né? Mas a lei dos judeus, seus então 39 livros que eles tinham, era toda escrita na língua deles, isso quer dizer na língua hebraica. Eu tenho aqui também comigo a língua hebraica, a Bíblia, né? Na língua hebraica, os 39 livros que estão aqui, tá? Vocês vão conseguir ver. Ela, diferente das demais línguas, né? É uma língua que se lê e escreve de modo contrário, tá? Deixa eu só achar aqui uma partezinha. Muito bem, aqui está, né, a língua hebraica, então, dos 39 livros, né? Aqui está o livro de Gênesis. Normalmente, quando a gente vai ler, vai daqui para cá, e no hebraico, na verdade, é o contrário, é daqui para cá, né? Da direita para a esquerda, nós temos aqui os pontinhos, os tracinhos que vocês veem aqui menores, são as vogais, o resto é consoante. Muito bem, mas isso aqui é assunto para outro dia, né? Sobre a língua hebraica e a língua grega, que é no Novo Testamento. Mas, enfim, os 39 livros que é do povo judeu, então, seguem a Bíblia deles, é o Antigo Testamento, né? Os 39 livros, nós cristãos temos o Antigo e o Novo Testamento, né? É composto completa pelos dois livros, no hebraico e no grego. Não tem o grego os judeus. Mas, muito bem, voltando lá para Alexandria, naquele tempo. E então, eles pediram uma cópia, né? Pudesse fazer uma cópia, então, dos 39 livros que era escrito em hebraico, transformar isso, então, transportar isso para a língua grega. Muito bem, aí vai surgir, então, o que nós chamamos da Septuaginta. O sumo sacerdote atendeu o pedido então do rei. Ele concedeu uma cópia dessas leis, dos 39 livros, e fez ainda mais, enviou uma equipe de 72 homens, 6 de cada tribo, para realizar a tradução, porque Israel era, né, composto de 12 tribos de Jacó. Muito bem, agora vamos falar sobre a Septuaginta. O sumo sacerdote atendeu o pedido do rei, concedendo-lhe uma cópia então da lei, e fez ainda mais do que isso. Enviou uma equipe de 72 homens, 6 de cada tribo, para realizar a tradução. Essa equipe chegou ao Egito e começou a trabalhar com tanta dedicação que, ao final de aproximadamente 70 dias, aqueles homens haviam feito toda a tradução dos 39 livros, reconhecidos pelos judeus, é claro, como a palavra de Deus. Por serem 72 homens que completaram a tarefa em aproximadamente 70 dias, essa tradução então ficou conhecida como Septuaginta, normalmente, né, pelas siglas LXX, simplificando. Porém, os tradutores não se limitaram a traduzir os livros considerados canônicos pelos judeus. Eles traduziram os demais livros judaicos disponíveis também, ressaltando que eram livros para simples consulta. Então, além daqueles 39 livros no hebraico dos judeus, que consideravam então a Bíblia, né? A Bíblia deles,
eles traduziram também outros livros judeus na época, passando do hebraico para o grego, ok? Vamos lá. Essa era a Septuaginta. Vamos falar agora sobre a Vulgata. Anos depois, o reino dos Ptolomeus foi conquistado então pelos romanos. E a língua mais falada não era mais então agora o grego, e sim o latim. Foi então que aproximadamente no ano 380 depois de Cristo, um homem chamado Jerônimo recebeu a tarefa de traduzir não somente o Antigo Testamento, como também o Novo Testamento grego para o latim. Então aqui eu tenho para mostrar para vocês, aqui então está aqui a Bíblia grega que eu mostrei antes, né? Diferentes. Ambos a língua grega, tá? Como a língua hebraica, são línguas mortas, essas que foram escritas as Sagradas Escrituras, tá? Não são mais línguas faladas. Como a gente fala, língua morta não é mais línguas faladas no mundo, né? O grego se aperfeiçoou, já não é mais mesmo o grego que foi escrito, né? O grego koiné aqui, que foi escrito o Antigo Testamento. Mas por fim, eles pegaram daquela língua, então, que era mais falada, agora o latim, eles transportam, então, também o Novo Testamento para a língua latina. Para traduzir então o Antigo Testamento, ele usou a Septuaginta, que era em grego, não foi direto do hebraico, como foi antes, né? A tradução para o latim agora partiu do grego. Então já tinha o Antigo Testamento traduzido para o grego, do grego passou então para o latim. O Novo Testamento já havia sido escrito em grego. Então Jerônimo traduziu os 39 livros do Antigo Testamento e também os demais livros que haviam sido traduzidos pela equipe da Septuaginta. Ele o fez não porque os considerava canônicos. O que é canônicos? Canônicos são os livros escolhidos como sendo a palavra de Deus, né? O cânon, os livros do cânon, os livros canônicos, né? Os livros que foram inspirados, tá? Então, o Jerônimo ele não traduziu por considerar que esses eram realmente a palavra de Deus, mas por considerá-los livros importantes para consultas. Afinal, eles narravam o que havia acontecido nos anos 400 que o antecederam, o nascimento de Jesus. Essa tradução ficou conhecida então como Vulgata, que em latim quer dizer popular. Engraçado, né? Vulgata, popular. Então, na linguagem popular. A Bíblia Católica Romana se baseou nessas duas traduções e admitiu no século então 16 os livros que não eram canônicos, quer dizer, os livros que fazem parte dentro do que é Sagradas Escrituras, do que é a Palavra de Deus. A gente pode falar isso num outro estudo bíblico sobre como é que acontecem essas escolhas, que tem certos critérios, tá ok? Os judeus jamais aceitaram então esses livros em sua Bíblia, e a igreja primitiva também não aceitava esses livros como sendo palavras de Deus, quer dizer, esses acréscimos aí que a igreja católica colocou, né, no Antigo Testamento, que são livros que estão no Antigo Testamento, não no Novo Testamento. Então, os sete mais são livros que estão colocados no Antigo Testamento. Mas a Igreja Católica acrescentou mais tarde esses livros, né? Os demais, os judeus, eles não acrescentaram, porque dentro dos critérios sobre dizer aquilo que é a palavra de Deus ou não é a palavra de Deus, esses livros eles não se encaixam nesses critérios. Mas lembrando que vamos falar então desses critérios no próximo estudo, tá? Que aí fica também mais interessante e a gente aprofunda mais o nosso conhecimento como tal. Ok, sobre a reforma então protestante, falando um pouco sobre isso e essa divisão que naturalmente vai acontecer agora nas Sagradas Escrituras entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. Então lá no século XVI aconteceu a Reforma Protestante, momento em que um grupo de pessoas protestou contra alguns ensinamentos da Igreja Católica. Todo mundo sabe, né, que foi Martim Lutero que encabeçou também essa reforma, chamamos de reforma protestante.
A partir dessa época, a igreja cristã ficou dividida entre, então, católicos e protestantes. Evangélicos, como nós chamamos nos dias de hoje, né? Mas há uma diferença entre também agora, nos dias de hoje, entre os evangélicos, né? A igreja protestante, como a nossa igreja é uma igreja evangélica, mas é diferente de muitas igrejas evangélicas que existem por aí hoje em questão de doutrinas do que pregam. Nós somos bem diferentes referente a isso. Mas, voltando lá pelo século XVI, então, houve essa divisão entre igrejas católicas e igrejas protestantes. Em razão desse movimento da reforma, os protestantes fizeram que a Bíblia voltasse a ter seus livros originais, então não mais as traduções. Por isso, as Bíblias evangélicas não têm os livros que foram acrescentados na tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta. É por isso que a Bíblia católica é diferente, porque não vem da Septuaginta, ela vem da original do hebraico, os 39 livros, não teve acréscimo desses livros. Então há essa diferença. O cristianismo é hoje a maior religião do mundo, e isso inclui católicos e protestantes. É nítido que temos diferenças não só no número de livros do Antigo Testamento, mas também temos diferenças doutrinárias, ou seja, no modo como a Bíblia ela é interpretada ou conhecida. Ela é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? E há uma diferença grande sobre essa frase. E uma coisa e outra. Contudo, muitos são as semelhanças também. E a nossa atitude como seguidores de Jesus não é enfatizar o erro, quem errou e quem acertou. Nós devemos desenvolver a tolerância sempre e o respeito mútuo. Infelizmente, muitos erros foram cometidos durante toda a história, principalmente em alguns países na Europa, na Irlanda, por exemplo, né? Em nome de um separatismo cego entre protestantes e católicos. Houve guerras por causa dessa separação, e o que não é saudável. Então, isso aqui é só para nós entender um pouquinho o porquê existem diferenças na Bíblia. Então, agora você sabe que, como nós percorremos um pouco aí a história, mesmo que seja de forma breve, a gente pode ver isso, que há uma diferença. A diferença vem lá da tradução da Bíblia, né? Que era da língua hebraica quando foi feita a Septuaginta e depois a Vulgata com Jerônimo. E a Igreja Católica, né, no entender dela, achou por bem acrescentar 7 livros a mais. O que nós, na Igreja Protestante, nós acabamos não aceitando, porque esses 7 livros a mais, eles não vão realmente fechar, assim como pensavam os judeus, referente ao Antigo Testamento, eles não fecham com os demais livros que estão lá, do conteúdo, né, dos fatos, e que também questão de erros doutrinários. Então, esse é um assunto que vamos conversar, então, talvez num próximo estudo oportuno, falar sobre as diferenças, então, na questão do que é palavra de Deus, do que não é realmente palavra de Deus. E nós determinar os livros que compõem a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. Muito bem, espero ter então ajudado você, mesmo que de forma muito breve, aqui a meditar um pouquinho, a ter esse conhecimento sobre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Próximo estudo vamos falar então um pouquinho sobre a formação da Bíblia, o que significa o cânon, qual Bíblia que faz parte ou não realmente das Escrituras Sagradas. Mas hoje somente para você saber e diferenciar o porquê que a Bíblia Católica tem mais livros do que a da Igreja Protestante. Valeu, um grande abraço, fiquem com todos com o nosso bom Deus e até o nosso próximo encontro.